Ô Filipão! Ô Mano Menezes! Vamos baixar o preço aí? Vamos ajudar o Grêmio? O Grêmio já tem o Quinteiros para pagar. O presidente Alberto Guerra se esquivou, se escapou de tudo que podia na coletiva pós-jogo do Grenal. Mas não tem como esconder numa coletiva algumas coisas. E ele deixou claro que um dos principais entraves é a questão salarial. Mano Menezes, Filipão e Quinteiros. Se fosse só o Mano Menezes, já estava tudo certo. Se fosse só o Filipão, já estava tudo certo. O problema é que o combo Mano, Filipão e Quinteiros, e por que eu falo em Quinteiros? Porque o Grêmio tem que pagar o Quinteiros ainda, e paga muito. Ele tá pesando. Até uma tendência de talvez o técnico ser anunciado antes e depois o coordenador, que o Filipão tem uma questão aí que eu também quero trazer para vocês. Vambora, vamos juntos. Lembrando que no primeiro comentário desse vídeo tem o link da Alfa. Clica lá, faz teu cadastro e vai ser feliz. Aproveita! Alfa, patrocinadora master do Grêmio. Sempre teve promoção, né? No final de semana, tá terminando, você jogava R$ 30. Se o teu jogo não desse certo, desse errado, tu ganhava 15 de volta, né? Então isso para novos cadastros. Já faz teu cadastro agora para não perder essas promoções. Foram bem de Páscoa? Tudo certinho, muito chocolate, pouco chocolate. Não gosto de chocolate? Ah, eu comi bastante chocolate, eu gosto de chocolate. Bom, vamos lá, vamos parar de papo fiado. Papo fiado. Gente, o presidente Alberto Guerra foi para a coletiva e deixou claro que uma das questões deste entrave, dessa demora para anunciar os treinadores, ou o treinador, mas coordenador, né? É a questão salarial. Mano Menezes, ele trabalha em torno de R$ 1 milhão. O Mano, ele recebeu um salário, aí renovou com o Fluminense, tudo perto de R$ 1 milhão, tá? O Mano trabalha com um salário perto de R$ 1 milhão. É por aí. Pode ser 800, 900, 1 milhão. É mais ou menos isso que o Mano, ele trabalha. Gira em torno de 1 milhão e pode ser até mais. O Filipão não é diferente. Por mais que o Filipão não seja o técnico, o Filipão tem um prestígio. E o Filipão tá num momento da carreira que para ele trabalhar ele tem que ganhar bem. O Filipão tá trilionário. Trilionário, Filipão. Mas ele gosta da confusão. O Filipão gosta do dia a dia, né? E o Filipão, por mais que seja apaixonado pelo Grêmio, tem amor ao Grêmio, o gringo gosta de dinheiro. O Filipão é dono de Canoas. O Filipão enfim, o Filipão tem milhões de negócios. O trabalhador, tá? Fez merecimento o Filipão. Mas o Filipão trabalha também por dinheiro, gente. E o Filipão não vai trabalhar por pouco, né? No futebol, né? No futebol é muita grana. Aí tem uma questão. Qual é o entrave neste momento? O Grêmio não quer fazer loucuras. Por quê? Se for pagar cerca de 1 milhão pro Mano, se for pagar cerca de 1 milhão pro Filipão, que o Filipão é mais ou menos isso também, tá? Filipão também. Nós já estamos falando de 2 milhões. Aí tu tem o Quinteiros para pagar ainda. O Quinteiros é 1 milhão por mês. Até janeiro. Porque o Grêmio tem que pagar até dezembro o seu salário e mais o 13º. Então o Grêmio já larga de 1 milhão, pagando para a comissão lá do Quinteiros. Teria mais o Mano e o coordenador. Então nós estamos falando aqui, numa conta, a grosso modo falando, de 3 milhões. Cerca de 1 milhão para o Mano, cerca de 1 milhão para o Filipão, cerca de 1 milhão para o Quinteiros. Nós estamos falando de 3 milhões por mês. Óbvio que é muita grana. Claro, eu não estou aqui dizendo que vai ser este valor que o Grêmio vai pagar para o Mano e para o Filipão. Mas os dois treinadores, eles trabalham mais ou menos com esse valor, tá? Mais ou menos com esse valor. Em relação ao Mano e ao Filipão, também tem um outro entrave. Como a gestão do presidente Alberto Guerra só vai até o final do ano, depois tem eleição, e o Guerra não deve se candidatar à reeleição, deve colocar outra pessoa, e dificilmente essa chapa do Guerra vai se eleger, pelo menos hoje, né, pela situação que se encontra o futebol, o Mano e o Filipão também olham isso, olha, a gente deve trabalhar só até dezembro, então também teria que ter uma compensação financeira, né, porque não estaremos fazendo um contrato de 1 ano. Seria um contrato quase aí de
um pouco mais de meio ano, então obviamente que subiria os valores. Então tudo isso o Grêmio também, junto com o Mano e o Filipão, estão vendo. Porque não seria contrato de um ano, como geralmente é, seria um contrato de meio ano e um pouquinho mais. E isso faz subir o valor, porque teria menos tempo de trabalho, menos tempo para receber. É, gente, futebol tem amor, mas é grana. Todo mundo quer grana nesse negócio. O presidente Alberto Guerra disse que não vai fazer loucuras, nessas negociações. O entrave é esse, é financeiro. É financeiro. O Grêmio está batendo o pé para baixar os valores. O Filipão, ele tem uma questão muito importante para a gente falar. O Filipão, a família do Filipão tem o incentivado a dar uma parada, a dar uma descansada, aproveitar os netos, os filhos, né? Ele tem parte da família em Portugal. Então até se cogita daqui a pouco, como o Filipão ainda está resolvendo questões pessoais e se sabe também que a esposa dele, a dona Olga, não vive um momento de saúde muito bem, daqui a pouco fecha o Mano e depois viria o Filipão. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas há uma tendência de primeiro anunciar o treinador e depois o coordenador. Tá? Mas ainda não foge disso, Mano e Filipão. O Mano já foi procurado, a negociação está acontecendo. O Filipão já foi procurado, a negociação está acontecendo. O Grêmio tem plano B, plano C, como já falamos aqui, de Carpini, Fernando Diniz, o auxiliar lá do Tite, o Kleber Xavier. Sim, o Grêmio tem uma lista, mas a prioridade é Mano e Filipão. O Grêmio precisa anunciar segunda-feira. Segunda-feira o Grêmio volta aos treinos. O Grêmio, quinta-feira, tem um compromisso fundamental, que é o Godoy Cruz, da Argentina. O jogo na Argentina. Grêmio e Godoy estão empatados com 6 pontos. Eles vão disputar a liderança do grupo. E só o primeiro passa na Copa Sul-Americana. É um jogo importantíssimo. O Grêmio não pode ir para esse jogo sem treinador. O James foi muito capacitado, montou um esquema muito interessante contra o Inter, mas a gente viu que foi muito na motivação. É muito difícil o Grêmio repetir a motivação num segundo jogo, porque cansa, né? Perde a intensidade. Tem uns movimentos do James ali que é tática, técnica. Tu recua os laterais, tu põe o Edenilson para marcar lá o Fernando, ele botou o Monsalve mais aberto na esquerda, ele fez alguns movimentos muito interessantes, o Dodi ficou acompanhando o Alan Patrick a todo momento, mas a gente viu que o Grêmio foi muito mais intenso, muito mais vontade, e é muito difícil repetir tudo isso. É importante que se tenha o treinador. Ele tem que estar na beira do gramado segunda-feira. Tinha que estar. Mas enfim, vamos nessa, a situação do Grêmio não é boa. Lembrando, gente, se possível dá like, se inscreva no canal que é super importante, obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Vamos, Grêmio! Era pra ser um chocolate esse Grenal, hein? Fomos assaltados. Você viu a nossa reação ao VAR? Vou deixar aqui um quadradinho, clica lá, eu e o Júlio, indignados com o VAR. Você vai escutar o áudio do VAR e vai ver a nossa indignação. Fomos roubados com todas as letras. O que aconteceu no jogo nos faz acreditar que tem alguma coisa errada. Não é só incompetência. Valeu! Se possível, dá like que ajuda a família do Careca. Vamos, Grêmio!